Olá, mais um Logimática, nosso encontro semanal gratuito, sempre aos domingos. Hoje vamos resolver uma questão aí que deu o que falar, né? Nas redes sociais, lá nos sites de resolução de questões, alguns sites considerando esse triângulo como triângulo retângulo. Ah, mas dá certo. Dá certo porque essas medidas permitiram que desse certo, né? Então vamos ver uma forma de resolver essa questão bastante simples, diga-se de passagem. Vamos para a lousa. Então temos aí já o nosso triângulo desenhado, vamos colocar só as indicações, né? Aqui estão me dando que é A, e aqui é C, e aqui em cima é B, e aqui é H. Legal? As medidas, temos aqui 5 centímetros, temos esta distância, que é a distância AC, com 10 centímetros, e temos a distância BC com 8 centímetros. Precisa pôr o centímetro, já sabemos que é centímetro. Percebam, esse triângulo aí, apesar desta altura aqui, né? Apesar não, né? Toda altura ele descreve, ela parte lá do vértice, né? Oposto a um determinado lado, formando com esse lado um ângulo reto. Legal? Então nós temos ela daqui desse ponto, que é o vértice, partindo em direção ao lado oposto e formando com ele um ângulo reto. Nada me garante que o triângulo ABC seja um triângulo retângulo. Nada me admite isso. Ora, o pessoal está resolvendo esse negócio trabalhando aqui com Pitágoras, nesse triângulo ABC. Só que eu não tenho certeza desse triângulo ser um triângulo retângulo. Não há indicação disso. Tranquilo? E a questão quer o perímetro do triângulo BHC. Então, ela quer a medida deste lado, a medida deste lado, mais a medida deste outro lado, deste triângulo, que é retângulo. Ah, o perímetro é de um triângulo retângulo. Pois se esta altura está dividindo esse triângulo anterior em dois triângulos semelhantes, formando com esse lado um ângulo reto, tanto este lado quanto este lado são triângulos retângulos. Legal? Vou identificar esse pedacinho aqui, ó, AH, como N. E vou identificar esse pedaço HC como M. E vou chamar tanto N como M, tanto N de navio quanto M de Maria, de projeções dos lados sobre esse lado AC. E aí eu vou utilizar uma relação métrica para triângulos quaisquer na lei dos ângulos agudos. E então, se os ângulos são agudos, eu posso determinar essa lei. Ângulo agudo menor que 90 graus. Se o ângulo for maior que 90 graus, aí eu tenho que utilizar uma outra lei que eu posso até colocar aqui, porque visto essa, a outra fica extremamente simples. Então, o que diz essa lei? Bom, eu não quero saber M, eu estou querendo saber esse M, não estou? Então, se eu souber esse N aqui, basta subtrair de 10. Tranquilo? 10 menos esse valor de N vai dar esse M. Não é isso? Então, já vou escrever aqui, ó, 10 menos M, N é igual a M. Legal? 10 que é tudo, menos esse, sobra esse. Bom, para calcular esse N, ou até para calcular o M, tanto faz, nós vamos utilizar a lei que diz o quê? Parece meio complicadinho, mas depois que você vê fazer é extremamente simples.
Se você já sabe a lei dos cossenos num triângulo qualquer, você já matou a coisa. Se não, preste atenção. Bom, eu pego sempre o lado oposto ao ângulo agudo, ou ainda, pego sempre o lado oposto ao vértice do pedaço, o lado aqui que eu quero calcular, e elevo ao quadrado. Então, 8 ao quadrado. Igualo a soma do quadrado dos outros dois lados. Um deles vale 10 e o outro vale 5. Beleza? E aí eu subtraio 2 vezes esse lado, que é o maior, ou seja, o lado sobre o qual está a projeção, vezes a tal projeção que eu quero calcular, que aqui é n. Prontinho. Com isso eu já descubro n. Então a lei, qual é a lei? O quadrado do lado oposto ao ângulo agudo é sempre igual à soma do quadrado dos outros dois, menos 2 vezes o lado sobre o qual incide a projeção, vezes a projeção. Legal? 8 ao quadrado, que dá 64, que é igual a 10 ao quadrado, que dá 100, mais 5 ao quadrado, que dá 25, menos 2 vezes 10n, que vai dar 20n. Legal? Tranquilo? Prosseguindo. 64, que é igual a 125 menos 20n. Vou passar o 20n para o outro lado da igualdade, então ele já vai ficar aqui 20n, que é igual o 125 menos o 64, que está vindo do outro lado da igualdade. E aí a gente faz aqui, né? 125 menos 64, vai dar 6. Portanto, 20n é igual a 61. Portanto, n é igual a 61 dividido por 20. 61 dividido por 10 dá 6,1. Metade disso, 3,05. Beleza? Então já descobrimos aí qual é o valor de n. O valor de n, 3,05. Colocando lá em cima agora, ó, 10 menos 3,05 é igual a 6,95. Descobrimos então quanto vale HC, ou seja, o M, 6,95. Como ele quer o perímetro disto aqui, ó, só falta encontrar o valor dessa altura aqui, que eu vou chamar de H. Agora sim a gente pode aplicar ali um Pitágoras, que aí vai mais rápido, né? Então vamos lá. No nosso querido Pitágoras, temos este lado e este outro. Lembrando que o ângulo reto está aqui e o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Portanto, Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma do quadrado dos outros lados, que no caso do triângulo retângulo são os catetos. 3,05 ao quadrado mais o h ao quadrado. Aqui vamos ter 25, que é igual. Como a questão está trabalhando com a ideia de aproximação, professor, como é que você sabe? Não fala aproximadamente. Ora, veja só, alternativa D de dado, 17 e 18. E de elefante, 18 e 19. Imagina se dá 18, exato, já teria 2. Imagina se dá
19 já teria duas também, a C e a E. Imagina se dá 16, teria duas também, a B e a A. Então é entre esses valores, tá? Mas se fizer exatinho aqui também não tem problema. Mas vou trabalhar só com 3, aproximadamente, né? A ao quadrado que dá 9, mais H ao quadrado. Passo 9 para o lado de lá, subtraindo 25 menos 9, que dá 16, que é igual a H ao quadrado. Portanto, H igual a raiz de 16, ou seja, H igual a 4. Então, descobrimos aqui também o valor da altura. Ou seja, já temos todos os valores dos lados desse triângulo BHC, que é o que a questão está pedindo. Agora basta adicionar, porque perímetro é a soma de todos os lados. Então temos um lado que vale 8, BC, temos outro lado, BH, que vale 4, e temos o nosso último lado, HC, que vale 6,95. Isso vai dar 18,95. 18,95 está entre 18 e 19, na alternativa E de elefante. Legal? E aí, como eu disse, essa lei aqui, né? Quadrado de um lado é sempre igual à soma do quadrado dos outros dois, menos 2 vezes a medida do lado sobre o qual está a projeção, vezes a projeção que eu quero calcular. Isso é para quando eu tenho triângulo com ângulo agudo, é lado oposto ao ângulo agudo. Se o ângulo não é agudo, se o ângulo é obtuso, é maior que 90 graus, a única diferença estará aqui, ó, né? Então será o quê? Lado ao quadrado igual a soma do quadrado dos outros dois lados mais 2 vezes o lado que contém a projeção vezes a projeção que eu estou trabalhando. Ângulo agudo menos ângulo maior que 90 graus obtuso mais. E acabou a conversa. Tá aí a questão resolvida. Alternativa E de elefante. Até domingo que vem e estudem!